Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para você travar um duelo, um embate histórico e lendário com o seu corretor da sua prova do Enem e sair de lá vitorioso com o seu mais 900. Hoje prossigo no projeto 100 em 100, foi iniciado no dia 3 de agosto e será finalizado no dia 12 de novembro, também conhecido como a véspera do Enem 2022. 100 redações em 100 dias, 100 temas diferentes, tudo autoral, tudo inédito, tudo feito por mim, tudo em primeira mão aqui para vocês. O tema de hoje é bullying nas escolas, é a redação 19 do nosso projeto. Ainda tem mais 81 redações, gente. Vamos tentar cobrir todos os eixos temáticos, vamos tentar trazer aqui muito, muito, muito tema diferente para que vocês cheguem lá no dia e falem, pode vir, Enem, pode vir com qualquer tema que eu estou preparado, assistir os vídeos do Igor. Eu tenho um monte de coisa para falar para você. Só você me falar o tema que eu vou despejar tudo na sua cabeça. Para quem está chegando agora, sempre vai ter a legendinha ali embaixo com o que significa cada cor. Cada uma das cores vai ter uma essencialidade total na sua redação. Por exemplo, na introdução, você precisa, você deve, e se você quer tirar mais 900, você vai colocar um belo de um repertório sociocultural, uma boa contextualização e uma excepcional tese. É isso que a sua introdução tem que ter, é isso que as introduções das redações de nota máxima tiveram, por isso que eles tiveram êxito e obtiveram uma ótima nota. Então vamos lá. Aqui trouxe uma série, porque eu sempre gosto de falar. Estar na Netflix, estar assistindo uma série, um filme, pode também ser algo muito positivo para a sua redação. Você tem que saber fazer uma leitura. Às vezes você está vendo um programa de humor e ali tem um repertório sociocultural. Você está vendo um stand-up. No meu curso tem lá um módulo de humor na redação que eu trago figuras ali do stand-up nacional e coloco na redação. O importante é vocês irem treinando esse olhar. Poxa, eu estou assistindo aqui um anime, estou lendo um mangá, mas você pode estar se munindo de arsenal, se munindo, incrementando o seu poder argumentativo, o seu repertório. Então, expandam seus horizontes. Assistam qualquer coisa, mas dessa qualquer coisa tirem um tema de uma redação. Beleza? No seriado Todo Mundo Odeia o Chris, é retratado o bullying sofrido pelo protagonista da série durante sua juventude. Quem já assistiu, acho que, poxa, difícil que alguém que não saiba, pelo menos, que série é essa. É uma das melhores séries aí de humor. O Chris, que é o Chris Rock, que hoje é muito famoso, muito conhecido, inclusive muito conhecido por ter tomado um tapão na cara lá do Will Smith no Oscar. Ele sofreu muito bullying. A mãe dele o colocou numa escola de brancos do outro lado da cidade. Ele era o único garoto negro da escola, apanhava muito, era muito ofendido. Isso está lá retratado. Isso, inclusive, deixou o Chris Rock muito traumatizado, como eu trago aqui na minha contextualização. Fora da ficção, o humorista Chris Rock relata como foram dolorosos os dias de colégio, repletos de perseguições e agressões, bem como as cicatrizes deixadas por eles na sua vida adulta. Eu já vi uma entrevista do Chris Rock que ele fala que até hoje ele faz um acompanhamento psicológico e que todas essas agressões, todas essas perseguições, aquele ambiente hostil, aquele ambiente inóspito que ele viveu por vários e vários anos da sua juventude, tem reflexo até hoje na vida dele. Por mais que ele tenha escrito esse seriado, ele faça muitas piadas sobre isso, a piada, o humor, foi meio que uma válvula de escape para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga se manter longe da loucura, porque realmente tudo que ele passou foi muito impactante e tem cicatrizes até hoje. Por mais que ele já seja um homem de mais de 50 anos, que ele já tenha vivido isso há muito tempo, que ele tenha ficado famoso, rico, bem-sucedido, não fica para trás.
De certo modo, o Caruso está com ele todo santo dia. Vamos para a nossa tese. Desse modo, observa-se haver raízes profundas nessa prática de crianças e adolescentes contaminados por pensamentos preconceituosos e desdobramentos seríssimos na vida das vítimas, que trouxe uma causa e uma consequência. Há raízes profundas nessa prática de crianças e adolescentes que são contaminados por pensamentos preconceituosos, e isso leva a seríssimos problemas, a seríssimos desdobramentos na vida das vítimas. Tenho dois argumentos para serem desenvolvidos onde? Isso mesmo, no D1 e no D2, que sempre é bom lembrar, não tem nada a ver com o Marcelo. Vamos para o nosso D1. Novamente, ali a legendinha, já o parágrafo de desenvolvimento, ele tem 4 itens básicos que você deve, e eu repito, deve colocar na sua redação. Tópico frasal, que é aquela pinceladinha de leve, repertório, elaboração e conclusão. Vamos ver como eu fiz aqui o meu D1. Mormente, convém destacar que as crianças absorvem ideias e comportamentos observados nos adultos ao seu redor. E lembra que eu estou falando lá dos preconceitos, tá, gente? Que é o meu argumento 1. Consoante o ilustre sul-africano Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Sob essa perspectiva, o bullying no âmbito escolar reflete os ensinamentos dos pais ou responsáveis pela formação dos valores dos infantos juvenis, os quais crescem tendo como verdades as informações difundidas em seu lar. Dessa maneira, embora sejam eles os causadores dos tormentos dos colegas de sala, os estudantes são os menos culpados por suas atitudes, porque foram moldados por pessoas de má índole, cujas concepções discriminatórias ameaçam a integridade de determinados grupos sociais. Até mesmo no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, tem uma interação do Caruso com a mãe dele, em um dia em que ele e o Chris estão perdidos lá pela cidade, em que ele fala: Ah, mãe, tô aqui com o Chris. Aí a mãe dele fala alguma coisa e ele fala no teu voz: Sim, o neguinho. E aí o Chris Rock brinca, fala: É bom ver que o Caruso tinha uma família preocupada, amorosa e racista. Logo você percebe que o Caruso, ele odiava os negros por algum motivo. Se ele olhou o Chris e antes mesmo de ver ali um ser humano, um colega de classe, ele viu um alvo, ele viu um inimigo, foi porque os seus pais o ensinaram que as pessoas negras tinham algum problema, tinham algum defeito, e isso fez com que ele fosse agressivo com o Chris, com que ele fosse preconceituoso, que ele fosse uma má pessoa em relação ao Chris, porque ele associou a sua etnia, a cor de sua pele, com as coisas que seus pais falavam. E aí tem aquela frase clássica do Nelson Mandela, que cabe muito bem nesse tema, que você não nasce odiando nada. Se você começa a torcer para um time, aí seu pai, né, a pessoa que vai te formar ali, vai te ensinar a odiar outros times. Mas você não nasceu odiando ninguém. Para você nem saber o que era o futebol quando você nasceu. As crianças na sua idade mais básica, aqueles primeiros anos de vida, se você coloca uma criança branca com uma criança negra, eles não vão ter nenhum tipo de preconceito, né? A criança está ali, vai aprendendo a falar com o aninho, aprendendo a andar. Ela olha ali, ela vê o outro ser humano, do jeito que todos deveriam ver. Mas quando ela é envenenada com esses pensamentos preconceituosos dos adultos que a cerca, ela vai lá e vai fazer o quê? Ela vai ser preconceituosa também, ela vai acabar absorvendo, a criança é uma esponjinha, ela vai absorver e depois ela vai se comportar da mesma forma. E o problema é que isso daí acaba ameaçando a integridade de muitos grupos, como foi o caso do Chris Rock, que ficou apanhando a juventude dele toda, simplesmente porque ele era negro e tinha um bando de racista maldito lá na escola dele. Então, falei do meu primeiro argumento, agora eu vou para o segundo, que seriam as consequências na vida, os desdobramentos na vida das vítimas. Por conseguinte, os vitimados são maculados eternamente pela violência verbal e física sofrida no ambiente educacional. Que eu falei lá do Chris Rock, que diz que até hoje ele lida com isso. Conforme a cantora Demi Lovato, não importa se somos fortes, traumas sempre deixam cicatrizes.
Nessa conjuntura, essas marcas possuem efeitos de curto e longo prazo, pois ocasionam desde o baixo desempenho acadêmico em virtude do abalo psicológico das práticas abusivas, até o surgimento de adultos inseguros com sua aparência, incapazes de estabelecer vínculos afetivos e também adultos depressivos. Dessa forma, essas situações não podem ser vistas como brincadeiras infantis, pois os noticiários trazem desfechos trágicos de jovens encurralados pelas chagas dessas torturas psíquicas. E aí eu vou trazer um exemplo triste, feito o suicídio da garota norte-americana de 10 anos, Isabella Tischner, a qual atentou contra a própria vida em novembro de 2021, após sofrer preconceito racial e ser alvo de piadas por sua aparência e condição autista. Aí aqui está o caso mais severo, o desdobramento mais severo, que acaba sendo o suicídio, que infelizmente acontece porque esse bullying não é, é contido, ele acaba acontecendo nas escolas, naquela coisa, que é só criança, criança é assim mesmo, e quando você menos percebe, você se depara com uma notícia triste como essa que aconteceu com a garota lá dos Estados Unidos, porque não tiveram adultos ao redor dessas outras crianças que os ensinassem, que os educassem da forma correta. Elas despejaram todo o seu veneno, toda a sua maldade em cima de uma garotinha que não soube lidar com a situação e acabou tentando contra a própria vida. Infelizmente, é mais um episódio triste advindo do bullying. Então, é aquela coisa. Muito se diz hoje, tipo, muito, a geração mimizenta, politicamente correta, e a gente tem que estabelecer certos limites. Uma coisa é você brincar, uma coisa é você ter ali um apelido, alguma coisa do tipo, mas isso precisa ser trabalhado para que não passe do ponto, para que não tenham desdobramentos trágicos. Como a Demi Lovato falou, não importa, não é questão de ser mimizento, ser forte ou ser fraco. Os traumas sempre deixam cicatrizes. É muito fácil para quem não se enquadra em nenhum, por exemplo, assim, se você é um garoto branco, do cabelo liso, você é hétero, você não vai, digamos, ser alvo de algo muito fácil, porque você tem uma boa estatura, você tem um bom peso, e aí você simplesmente vai achar que você pode chamar os outros de gordo, que você pode chamar os outros de bicha, que você pode chamar, xingar o negro, e aí você vai acabar plantando uma sementinha do mal ali dentro da pessoa, que pode reverberar ou numa pessoa insegura, uma pessoa infeliz com a sua aparência, uma pessoa que não consegue estabelecer vínculos afetivos, uma pessoa depressiva, e essa pessoa vai ter um baixo desempenho acadêmico. Tudo isso advém do bullying. Então, a gente, como adulto, quem for pai, precisa ensinar os seus filhos quais são os comportamentos corretos de serem vistos no âmbito educacional para que não aconteçam tragédias como essa daí. Um assunto muito pesado para se falar, mas felizmente pode cair lá na sua prova e você pode citar, é um exemplo que você tem aí. Chegamos ao parágrafo de conclusão. É o parágrafo mais chatinho, tem mais elementos, tem mais detalhezinhos. Inclusive tem um detalhamento, que é um detalhezinho do detalhamento. E você tem lá todos esses elementos. Vamos aqui por partes. Retomada do tema. Você vai lá, coloca um conectivo de conclusão, que aqui eu coloquei em arremate, e aí você retoma o tema. Em menor ou maior grau, a violência na juventude sempre deixará marcas nos indivíduos, sendo imprescindível trazer a pauta ao debate e pensar em soluções. Bullying nas escolas, violência na juventude. Juventude e escola está muito ligado, porque nós passamos toda a nossa juventude indo para a escola. Quando nós deixamos de ir para a escola simplesmente num passe de mágica, nós já viramos adultos. Então, a nossa juventude está muito ligada ao âmbito educacional. Retomei o tema, agora é hora de fazer a minha intervenção, que é tão exigida, tão cobrada no Enem. A nossa intervenção, sempre lembrando, ela tem 5 elementos: agente, ação, modo e finalidade, e o detalhamento,
que são exemplos, que é um aprofundamento de algum desses agentes prévios. Qualquer um dos quatro pode receber um detalhamento, tanto o agente, quanto a ação, o modo e a finalidade. Eu gosto muito de fazer na finalidade, casa melhor com a minha forma de construir uma redação, mas se você fizer em qualquer um dos quatro, você cumpriu os requisitos aí e o corretor não vai poder tirar nota sua. Vamos ver como eu fiz a minha intervenção. Portanto, cabe ao Ministério da Educação, temos o agente, promover a alteridade no âmbito escolar, temos a nossa ação, por meio da inserção de disciplinas escolares de combate ao bullying, temos o nosso modo, com o fito de prevenir esses atos e amparar os alunos vitimados por discriminações e agressões, sem minimizar o sofrimento experimentado pelo outro. Temos aqui a nossa finalidade. Agora eu vou para o detalhamento. Eu sempre falo que eu tento fazer uma referência, trazer um link entre a primeira frase, entre a minha primeira citação, minha primeira alusão, o meu primeiro repertório sociocultural, e aqui com a última frase, com esse fechamento do texto. Vamos ver como que eu fiz aqui. Sendo assim, haverá menos ódio disfarçado de brincadeiras nos colégios e menos séries de humor que causem lágrimas quando se sabe a cruel realidade por trás da comicidade vista na tela. Peguei lá o caso do Chris Rock, peguei o seriado Todo Mundo Odeia o Chris e fiz aqui um jogo de palavras, fiz aqui uma referência. Menos ódio disfarçado de brincadeira, porque muitas vezes quando você fala do âmbito educacional, você fala, ah, não, mas o jovem estava brincando, e também eu lembro daquela frase: toda brincadeira tem um fundo de verdade. E aí eu vou mais direto ao ponto: menos séries de humor, que é lá o Todo Mundo Odeia o Chris, que causem lágrimas quando se sabe a cruel realidade por trás da comicidade vista na tela. Como eu sei a história do Chris Rock, eu fiz aqui uma referência. Falei, olha, que tenham menos séries de humor, no caso Todo Mundo Odeia o Chris, que no final, hoje, eu assisto Todo Mundo Odeia o Chris, e em muitos episódios eu fico mais triste, porque antes eu dava muita risada, pelas situações que eram colocadas ali, pela forma que o Chris Rock construiu brilhantemente um seriado de humor a partir de uma tragédia pessoal. Mas hoje em dia, sabendo da história, sabendo da realidade, da cruel realidade por trás do que eu vejo ali na tela, eu fico mais triste, dá vontade mais de chorar do que de rir ao assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Belezinha, galera? Então, consegui fazer esse link, consegui conversar a primeira e a última frase, consegui estabelecer um diálogo entre elas, e aí eu tô com um texto bem coeso, começo, meio e fim, tem uma introdução que conversa com todos os outros parágrafos, eu tenho um texto coeso, e eu falei para o corretor, se deu mal, você não vai tirar nota minha em relação à coesão. Pode tirar nota de outras coisas aí, mas meu texto está bem coeso, tem conectivo, tem continuidade, tá uma coisa bem fluida, bem bacaninha. Não tira nota de coesão, porque você tá vendo que eu fiz um negocinho muito bonito. Ele vai falar, realmente, Igor, você fez um negocinho muito bonito. Coesão, não consigo tirar nota sua, tá bom? Mais uma redação pronta, mais uma redação que eu acredito que tem muito potencial para tirar mais 900. Se você discorda, deixa aí nos comentários, fale por que que você tiraria mais de 100 pontos dessa redação, por que que essa redação não tá bacana, por que que ela não tá legal, e aí você deixa aí bonitinho, de forma educada, respeitosa, que a gente vai aprender. Lembrando que eu deixo aqui os temas muito abertos para realmente colocar a imaginação para funcionar e trazer aqui vários repertórios, várias coisas diferentes. Lógico que lá no dia vai ser terão textos motivadores, charges e tal, que vai direcionar um pouco mais, e aí você vai ter que se ater mais ao que está sendo proposto ali. Aqui eu deixo de uma forma bem ampla. Bullying nas escolas, você pode falar de várias coisas, de quem é a culpa. Aqui eu coloquei pais e coloquei desdobramento. Você pode colocar a culpa da própria escola, que não faz nada. Você pode colocar a culpa no Estado. Você pode colocar a culpa na mídia, que não fala nada. Pode colocar a culpa em várias pessoas, pode trazer várias consequências.
fique livre, desde que você não fuja ao tema, desde que você opa, quase que saiu um seja aqui, misericórdia. Desde que você seja fiel aos textos motivadores, você pode colocar sua imaginação para funcionar, beleza? Dá uma olhadinha nos links da descrição que podem te ajudar. E como a Cecília Meirelles disse que há mil maneiras de se colaborar na obra de educação, eu estou aqui utilizando essa plataforma do YouTube para colocar aqui a minha vocação, minha pequenina vocação para redação, em prol aí da educação de vocês, tentando colaborar nessa obra. Espero que esteja sendo benéfico para quem está acompanhando, para quem vai acompanhar. Desejo a todos ótimos estudos. Espero que você retorne aqui para os próximos vídeos, que ainda tem mais muita redação para ser postada aqui, muito tema novo, muito tema diferente para a gente falar e a gente te preparar da melhor forma possível para o dia 13 de novembro. Então, um grande abraço e até mais.